Olá pessoal, eu sou o Newton Gomes, da empresa CPA Informações Empresariais aqui de Sorocaba. Nós estamos dando início aqui à produção de uma série de vídeos que vai falar a respeito do Programa de Reforma Tributária dos Presidenciáveis. Durante essa série, que vai até a data que anteceder a realização do segundo turno, seria 28 de outubro, em relação a esses vídeos, nós vamos estabelecer um confronto de ideias entre os dois pré-candidatos. Aqui ao meu lado, a Júlia, que vai apresentar os contendores. Oi pessoal, meu nome é Júlia. Os dois que estão indo para o segundo turno são Fernando Haddad e o Jair Bolsonaro. Muito bem. Vamos começar com uma definição clara do Haddad, que está no programa do PT, que fala a respeito da ideia que ele tem sobre a tal isenção até 5 salários mínimos, né? Então, a Júlia, ela vai ler textualmente o primeiro item do programa do Partido dos Trabalhadores. Vamos lá. Isentar o imposto de renda das pessoas físicas, o IRPF, de todos aqueles que ganham até 5 salários mínimos, condicionado à majoração para renda mais elevados por meio de faixas adicionais da alíquota do imposto de renda das pessoas físicas para os super ricos. Resumindo, essas são a proposta dos dois. Porque na realidade nós vemos aqui a proposta que está no programa do PT, mas acontece que a mesma ideia ela já foi manifestada várias vezes no PSL, que é o Bolsonaro. Como nós não temos um programa formal ainda do PSL, porque o economista lá, o Paulo Guedes, ainda não formulou um programa completo, nós não temos um texto unificado do programa. Mas nós lemos aqui, então, o primeiro item do programa do PT. Eu gostaria de estabelecer, então, uma comparação entre uma ideia e outra. Queria lembrar que o programa do PT ele está dizendo, olha, nós vamos isentar até 5 salários mínimos, só que nós vamos tributar os super ricos. Quer dizer, reduz o imposto de uma faixa de contribuintes, mas ao mesmo tempo aumenta o imposto de outra faixa de contribuintes, supostamente com mais renda, né? Então, essa é a ideia. Bom, vamos trabalhar um pouquinho a questão dos 5 salários mínimos aí, Júlia. O salário mínimo hoje em dia é R$ 954, e vezes 5, né, que é o que eles falam que eles querem isentar até quem ganha 5 salários mínimos, fica R$ 4.770. Essa é a faixa de isenção. Vejam como é interessante. A tabela, o salário mínimo, quando a Júlia lembrou, é de 954 hoje. A tabela hoje, ela começa, o limite de isenção é R$ 1.903,98, você tem a tabela aí. Ora, se a gente vai multiplicar, a gente não, né, os formuladores do plano, se eles vão isentar até 5 salários mínimos, o que nós temos que fazer? Pegar os R$ 954, que é o valor do salário mínimo, multiplicar por 5 vezes e nós chegamos a um valor de 4.770. Isso, então vejam, essa tabela que nós estamos mostrando aí, que começa em 1903,98, se realmente essa ideia for colocada em prática, a tabela vai começar com 4.770. Vamos acompanhar aí na tabela. Isso, então, a primeira faixa da tabela é 1903,98. O que está sendo prometido é que essa primeira faixa, ela vai começar com 4.770, é isso? Isso. Que é 5 vezes 954. Vejam, gente, que falando assim, de simplesmente isentar 5 salários mínimos, a ideia parece simples, mas não é não. Se essa isenção ela saltasse para 4.770, é claro que ela vai absorver várias faixas aí, né? Vejam, a segunda faixa é 2.826, a terceira é 3.751. Só a quarta faixa, que é
acima, né, dos 4.770. Nem esse é acima, né? Não. Porque é 4.664. Então, basicamente, esse limite de isenção, se colocado em prática, ele absorveria todas as faixas iniciais. Olha, tem alguns economistas, né, que estão dizendo que fizeram algum cálculo a respeito disso e só sabe qual é a renúncia fiscal se essa isenção for para esse nível aí. Basicamente uns 60 bilhões de reais por ano, né? Essa mexida na tabela, 60 bilhões de reais por ano. É claro, como a intenção é criar outras alíquotas, digamos, a alíquota pela tabela que nós estamos vendo aí é 27,5%, a mais alta. Suponha que se crie uma alíquota de 35% para aqueles que ganharem mais. Aí vem a pergunta, quanto o aumento para os super ricos vai compensar a redução para aqueles de renda menor? É algo a ser discutido, né? Então, os economistas já estão alertando que esses cálculos, eles têm que ser feitos, muito bem feitos, para que não haja um prejuízo enorme para a Fazenda Nacional. Mas, vamos lá. Eu fiz um resumo das duas propostas e a Júlia me lê aí a primeira proposta e depois nós vamos comparar com a segunda proposta. Primeiro, as propostas do Jair Bolsonaro. O primeiro item é a isenção para quem ganha até 5 salários mínimos, que foi o que a gente já conversou. E a segunda é cobrar 20% de todos os demais. Então, essa é a ideia do Jair Bolsonaro. Ele isenta até os 4.770, né, que é os 5 salários mínimos, e todos os demais contribuintes não pagarão, segundo essa tabela, mas pagarão 20%. Essa é a ideia. Vai simplificar, etc. Tal. Só tem um pequeno detalhe, né? Inclusive, na semana passada, nós estivemos falando a respeito da Constituição, do Código Tributário. Tem um pequeno detalhe. O imposto de renda, ele é um imposto que ele é generalidade, o princípio da generalidade, o princípio da universalidade e o princípio da progressividade. Então, alguns advogados estão questionando o seguinte: se o imposto de renda, pela Constituição, ele tem que ser progressivo, como que você vai cobrar 20% de todo mundo? Onde está a tal progressividade, né? Então, alguns críticos dessa ideia estão colocando isso. Como vai se resolver a questão da progressividade? É claro que pode-se colocar 18 e 20, 20 e 22, alguma coisa assim. Mas essa ideia de que existe uma isenção alta, até 5 salários mínimos, e depois todo mundo paga 20%, ela barra num princípio constitucional. Claro que, a menos que se altere a Constituição, né? Mas o imposto de renda, ela é tradicionalmente, no mundo todo, um imposto progressivo, né? Então, tem uma dificuldade aí em relação a isso. Mas, de qualquer forma, esta é a proposta do Bolsonaro para isso. E a outra proposta... Agora vamos para o Haddad. O Fernando Haddad, o primeiro é a isenção para quem é até 5 salários mínimos, já vimos isso. E a segunda é cobrar pela tabela dos demais. Na tabela haverá acréscimo de novas alíquotas, 30 ou 35, por exemplo, que foi o exemplo que você deu, né? Então a ideia seria isso. A ideia do PT é que realmente o limite de isenção nas duas propostas vai para 5 salários mínimos, que é aqueles 4.770, só que na primeira hipótese vai se compensar cobrando 20% de todo mundo. Já na proposta do PT é diferente, ele vai tentar cobrar a diferença aumentando a alíquota naquela tabela. Nós sabemos que a tabela só vai até 27,5 e seriam criados talvez 2 ou mais alíquotas. Há uma sugestão de que seja 27,5, a que tem hoje, 30% mais outra e outra alíquota de 35%. Bom, isso vai depender, claro, de cada um, do desempenho de cada um, né? Bom, então essa é a explicação, inclusive com cálculo, inclusive na prática,
do que aconteceria se for adotado uma ideia, que é aquela do Bolsonaro, ou se for adotada outra ideia, que é aquela do Partido dos Trabalhadores. Claro que vamos ver quem vai vencer essa batalha aí, né? Esse confronto. Isso aí. Bom, essa foi a proposta dos dois candidatos, né, que estão aí indo para o segundo turno. E temos alguma coisa? Bom, na sequência, depois nós temos outras propostas, inclusive algumas também comuns. Eu já citei o fato de que o IVA, ele é uma proposta comum, está no programa do Bolsonaro e também está no programa do PT, né? E a gente vai cotejar os dois para ver como vai funcionar. E, além disso, tem outras propostas que estão num programa e não estão no outro programa. Eu cito uma questão que está no PT e não está no Bolsonaro, que é tributo verde. Né? O programa não explica direito o que é um tributo verde. Certamente não é palmeirense, né? Se for palmeirense, nenhum corintiano vai pagar. Mas fala lá de tributo verde, enfim. Há divergências, há diferenças entre um programa e outro, assim como existem alguns pontos que são comuns, né? Então, nós estamos começando essa série e esperamos que a gente possa esclarecer ponto por ponto o programa de um, o programa de outro, aquilo que é comum, aquilo que é diferente, e que nós possamos trazer informações para depois o exercício do voto no segundo turno. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de lembrar vocês que este vídeo e os próximos que a gente vai gravar vão estar no nosso blog sobre reforma tributária, que é reformatributária.netcpa.com.br. Também, para você saber sobre a nossa empresa, você pode entrar netcpa.com.br, siga as nossas redes sociais, que todos são @netcpa. E também gostaria de avisar vocês sobre a nossa palestra. Isso, nós teremos, não se esqueçam, a palestra gratuita sobre a reforma tributária, só que nessa palestra, que será realizada no dia 30 de outubro, isto é, 2 dias após o segundo turno, e essa palestra ela vai focar exclusivamente o programa do eleito, seja Bolsonaro, seja Haddad, seja quem ganhar. Essa palestra do dia 30 de outubro vai focar exclusivamente o programa daquele que foi escolhido pela população brasileira, né? Então, olha, nós já temos muita gente procurando, então a recomendação é que faça a sua reserva o mais rápido possível para não ficar de fora e venha aqui conversar conosco no dia 30 de outubro, terça-feira, a partir das 8h30. Muito obrigado. Muito obrigada.